para a gente fazer, tá bom? Então já tem uma galera aqui, vamos começar. Então boa noite a todos, pessoal, boa noite. Nossa aula vai iniciar, tá? Então quem está chegando agora aí, vão sentando aí, prestando aí bastante atenção na aula, tá bom? Não converse com o coleguinha do lado, tá? Foca no professor, beleza? E aí, Edenilson, como é que tá, rapaz? Tá bem, Eu ouvi dizer que você está fazendo um curso de formação de coach. De quê? De coach. É verdade, Edenilson? Isso aí não tem dá pra mim, não. Ele vai ser o coach. Hoje na aula a gente vai desmistificar o coach, viu? Vou mostrar para vocês o que é coach de verdade mesmo. Porque tem uns coach aí, fuleiragem aí que tá grande, viu? Vamos entender o coach vamos entender coach como ferramenta de gestão, ferramenta corporativa, ferramenta de desenvolvimento. Esse negócio de coach tá falando aí de emoções, né? Querendo entrar na área da saúde, isso aí são esses coach fuleiragens que tem por aí. Então, galera, vamos. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, cara. Muito conhecimento, muita informação, tá? Então a gente vai focar na nossa unidade 3, né? Na unidade 3, na sessão hoje, nós vamos falar da sessão 3.2, tá? Beleza? Então quem quiser acompanhar com o slide, eu vou disponibilizar daqui a pouco, eu coloco esse slide no aba de vocês, beleza? Então eu vou projetar aqui o slide na tela, aí vocês me confirmam aí se está aparecendo. Vou colocar ele na tela, aí vocês me dizem aí se ele ficou visível, tá? Então vamos lá. Aí só um minutinho. É o seguinte. Aí só um minuto. Pronto, tá. Eu projetei aí, gente, na tela. Só me confirma se está ok. Estão visualizando aí o slide? Não. Demora um pouquinho. Chega já. Tem um delay aqui na hora que a gente projeta. Aí dá sempre, às vezes, um atraso. Mas acho que agora tá aparecendo, né, para todo mundo? Ok, pessoal, agora deu certo. Para mim deu certo. Beleza. Pô, beleza. Gente, é o seguinte, ó. Então, na aula de hoje, a gente vai falar aqui, como eu disse para vocês aqui na sessão 3.2. Nessa sessão, a gente vai abordar, né, treinamento e desenvolvimento aplicada no processo de educação corporativa. Então, a gente vai entender aí a necessidade de, muitas vezes, implementar, né, um plano, todo um planejamento de treinamento e desenvolvimento. Então, o primeiro ponto que a gente precisa considerar aqui nesse momento da aula é uma curiosidade, que inclusive é lançado aí no material de vocês, que se vocês já ouviram falar, né, no termo de universidade corporativa, né, que é o que a gente colocou na aula passada, e que se a gente, no caso aí, todos nós, tínhamos alguma ideia, né, de que o Brasil ele possui uma filial da Croton Valley, né? Não é a nossa grupo educacional, não. Né? A Croton Valley é uma universidade corporativa da empresa da General Electric. Né? Então, eu até vou colocar lá no AVA, junto com o slide, eu até fechei aqui o slide para mostrar aqui o sistema aqui para vocês, que é o seguinte. Essa empresa, né, a Croton Valley, que é uma universidade corporativa desse grupo, né, da AGE, da General Electric, ela é uma das maiores, né, da América Latina, tá? E aí nós temos aqui uma reportagem da revista Exame, né, que está no site da exame.abril.com.br, que traz aí algumas informações, né, a respeito, tá? E aí eu vou projetar na tela, não sei se vocês estão visualizando aqui, ó. Conheço a Croton, né, Universidade Corporativa da GE, né?
E aí aqui tem uma reportagem, né, falando de algumas informações a respeito, né, do início de novembro, né, onde foi inaugurada, né, a sede brasileira, né, da Croton Vale, tá, que é uma legendária universidade corporativa da General Electric, né, que é uma multinacional de tecnologia e serviços. Então aqui a gente vai ter, né, uma entrevista, né, da Você SA com o Reinaldo Garcia, né, que na época, né, que ele respondeu aqui como CEO, né, da General Electric na América Latina e no Brasil. E aí tem uma reportagem bem interessante, onde vocês vão ter aqui, né, perguntas, né, e as respostas do Reinaldo Garcia, beleza? E aí eu vou colocar esse link dessa reportagem, eu vou disponibilizar para vocês. Ao final da aula eu vou colocar o slide, né, eu vou colocar esse link dessa reportagem e vou colocar também o link referente aí a uma atividade que a gente vai fazer no final da aula, tá? Beleza? Então vamos lá. Então um dos pontos aí que a gente precisa entender, né, dentro da aula de hoje, é essas informações, né, sobre as universidades corporativas, né? Na aula passada eu até apresentei para vocês, né, o nosso portal da Universidade Corporativa do Grupo Croton, né, para vocês terem uma noção aí de como é que funciona isso. É uma universidade corporativa que utiliza o método de ensino à distância, né, a EAD. Então é uma plataforma de treinamentos. E aí lá nessa reportagem que vocês vão precisar ler aí, vocês vão ver aí um pouco das práticas que são adotadas aí pela General Electric, beleza? Tá bom? Então eu vou disponibilizar isso lá na plataforma, tá? O link aí dessa reportagem. Então, gente, voltando aqui para o slide, um dos pontos aí que a gente discutiu bastante, né, na aula passada foi o conceito de educação corporativa. Então, depois da gente denominar, né, todo esse conceito de educação corporativa, de aprender, né, sobre o procedimento adequado, né, de como implementar essa educação corporativa nas organizações, a gente agora vai entrar no momento, né, em que a gente vai precisar saber que a aprendizagem ela é uma excelente estratégia empresarial, né? Então, se a gente observar o processo de aprendizagem desenvolvido dentro de uma empresa, ele surge aí com uma excelência, né? Isso leva a empresa a um nível de excelência dentro das estratégias empresariais e que a gente também entende, né, e é importante a gente colocar isso, que a universidade corporativa ela é uma das melhores alternativas, né? Ela é uma alternativa totalmente plausível para tornar, né, o ensino empresarial, né, de forma efetiva. Então, a gente sabe, né, e aí lá no material didático de vocês, lá na introdução, traz uma informação que eu achei bem interessante, que ele coloca que, assim, só para a gente ter uma ideia, né, do quanto é relevante a gente estudar esse tema, que no Brasil tem em média, né, aproximadamente mais de 2.000 universidades corporativas registradas aí no Ministério da Educação, né, oferecendo aí programas educacionais, né, para um público-alvo bem mais amplo do que apenas, né, os seus próprios colaboradores. Então a gente vai entender que tem universidade corporativa, inclusive na aula de hoje a gente vai citar isso, né? Por exemplo, tem empresas que vendem determinados produtos e que elas criam, né, uma universidade corporativa e que dentro dessa universidade corporativa tem cursos, né, e treinamentos oferecidos para o cliente. Por exemplo, já pensou, eu vendo e além de vender eu ofereço um treinamento para o meu cliente, para ele operar um determinado equipamento, um determinado maquinário. Então, assim, isso faz com que eu possa estreitar, né, essa relação entre a empresa, né, e esse cliente, né, a empresa com o próprio mercado no qual ela atua, tá? Então a gente vai observar, né, essas relações e com base nas informações da aula passada é que a gente foi justamente com base nessas informações que foram colocadas na aula passada que a empresa, né, a Milic, ela convocou,
né, você para um novo trabalho. Ou seja, então hoje, na aula de hoje, a gente vai fazer um novo trabalho com relação à empresa Milica. Ou seja, a empresa ela quer que você elabore uma proposta de estratégia de aprendizagem, ou seja, um plano, né, um plano estratégico de aprendizagem. Então, dentro desse plano, né, estratégico de aprendizagem, nesse plano de aprendizagem, que é o que a gente vai tentar mensurar no final da aula, ou seja, como esse plano é desenvolvido, quais são as principais etapas, e com base nesse plano, que a gente vai ver lá no Sem Medo de Errar, lá no final da aula, é com base nele que vocês vão fazer uma atividade que eu vou passar para vocês hoje, beleza? Então vamos lá. Com base nessas informações, então a empresa ela quer que a gente elabore uma proposta, né, como eu disse aí para vocês, como vocês podem ver no slide, né, que você elabore uma proposta de aprendizagem fundamentada, né, nas novas tendências, né, de treinamento. Então, na aula de hoje, a gente vai focar bastante nessas novas tendências, tá? Eu vou até destacar aqui, né, novas tendências de treinamento e desenvolvimento, ou seja, então, com base nessas novas tendências de treinamento e desenvolvimento, é que a gente vai, né, avaliar esse plano de estratégia de aprendizagem, ou melhor, esse plano de aprendizagem. Então, o que é que a gente precisa entender aí dentro desse contexto, né? O que é que a gente precisa observar, e o que é que precisa ser desenvolvido. Então, quando a gente vai falar, né, de estratégia empresarial, quando a gente vai falar, né, de todo esse contexto corporativo, é muito importante que a gente entenda que toda a estratégia de aprendizagem ela é fomentada com base naquilo que se espera em termos de competência, ou seja, qual é o tipo de competência que eu preciso do meu colaborador para que ele execute com um nível de alta performance, né, com a capacidade, com qualidade, que ele possa entregar os melhores resultados. E aí a gente vai entender na aula de hoje, né, quais seriam essas tendências, né, de treinamento e desenvolvimento para que eu possa garantir esse nível de excelência por parte dos meus colaboradores e qual o que é uma estratégia de aprendizagem. Então a gente vai entender um pouco sobre isso. E como a empresa ela pode tirar proveito disso, né? Então, como a empresa ela pode tirar um proveito, né, dessa estratégia de aprendizagem, beleza? Então, vamos lá. O que é que não pode faltar em termos de conteúdo, né? E o que é que a gente precisa colocar aqui no decorrer da nossa aula? Ao longo dessa unidade, o que é que a gente vai observar, né, no decorrer de toda a unidade 3, né, até o presente momento. Então, aquilo que a gente falou na aula passada, o que nós vamos falar agora, a gente pode entender que o setor de treinamento e de desenvolvimento, ele tem, de certa forma, um papel, ele vem assumindo, né, responsabilidades bem maiores do que apenas você aplicar aí um programa educacional esporádico, né? Ou seja, na aula passada a gente até colocou, né? Tem programas educacionais que são mais esporádicos, tem outros que são mais pontuais, outros que são reativos, tá? Então a gente vai observar que as ações, né, de treinamento e desenvolvimento, elas, né, estão sendo cada vez mais realizadas pelas empresas de uma forma mais contínua, né, global, de uma forma mais estratégica, né, adotando aí uma filosofia e uma sistemática da educação corporativa com os objetivos bem definidos, né, no sentido de levar a empresa a um patamar totalmente diferenciado de competitividade. Aquilo que eu acabei de citar para vocês, da importância dos colaboradores terem, né, um bom nível, um bom desempenho. Então, você vai ter colaboradores, né, que vão ter uma capacidade maior de se mobilizar, né, todas as suas capacidades aí para gerar inovação, criar valor para a empresa, e automaticamente você mantém aí um nível de cliente, né, extremamente satisfeito. Então, o que é que a gente precisa entender? Que dentro desse contexto, vale lembrar que o treinamento, né, e desenvolvimento, então vale lembrar aí que, né, o treinamento e desenvolvimento contextualizado ao conceito de educação corporativa, ele também ampliou o seu público-alvo, ou seja,
que passa a partir de então a considerar, além dos colaboradores, mas também quem? Clientes, os fornecedores, né, e a comunidade, né? Então, é aquilo que a gente colocou, no caso de empresas, né, que oferecem, né, um treinamento para seus clientes, para que eles possam, né, usar, né, utilizar melhor o seu produto. E também uma empresa que possa disponibilizar, né, treinamentos aos seus fornecedores, para que eles possam conseguir os melhores suprimentos e matérias-primas aí com maior nível de qualidade, com os melhores preços, né, e as melhores condições de fornecimento. Então, a gente observa que, né, esse contexto, então, treinamento e desenvolvimento, né, então, essa contextualização do treinamento e desenvolvimento ao conceito de educação corporativa, isso faz com que nós possamos ter aí dentro das organizações toda uma ampliação, né, desse público-alvo, tá? Então, o que é preciso, né, o que a gente precisa entender? Que quando a gente amplia, né, conforme essa abrangência de público, né, com características distintas, ou seja, né, um treinamento que eu possa oferecer para o meu colaborador, um treinamento que possa ser oferecido, né, para o meu fornecedor, cliente, né, que possui ali, evidentemente, características, né, diferentes, distintas, isso exige que as ações, né, da educação empresarial elas sejam planejadas, né, em um plano estratégico que defina de forma clara os seus objetivos. Então, a gente entende que para que eu possa ter, né, uma melhor abrangência do meu público, para que eu possa ter, né, uma definição clara dos objetivos que eu vou ter dentro, né, de um treinamento, é importante que eu elabore um plano estratégico que defina claramente esses objetivos. E com isso possa, né, ter ali aquele desdobramento, né, ou seja, desdobrando ali os programas de forma distinta para cada um dos públicos em questão. E aí o que é que a gente precisa entender? Primeiro ponto, se é um plano estratégico, a gente precisa entender o que é que vem a ser um plano estratégico. Ele nada mais é do que um documento, né? Então, o plano estratégico ele vai ser o quê? É um documento que vai descrever os objetivos da empresa em longo prazo, definindo ali as ações e os recursos necessários para atingi-los e ainda orientando como esses recursos serão distribuídos entre os diversos setores e departamentos, né? Então, a gente tem aqui, né, de forma bem direta, né, essa definição, né, do que vem a ser esse plano estratégico, tá bom? Então, o que é que a gente precisa considerar dentro de um plano estratégico? Então, a gente precisa saber, pessoal, que essa abrangência de público-alvo, né, para os programas educacionais, como eu disse, né, você ter um programa educacional bem amplo, que possa, né, incorporar não só colaboradores, mas até mesmo clientes, enfim. Quanto maior for, né, quanto mais abrangente, né, devido a essa abrangência de público-alvo para os programas educacionais, mais a característica estratégica da educação corporativa, né? Ou seja, quanto maior for, quanto mais abrangente for o meu público-alvo, maior vai ser a característica estratégica da educação corporativa, certo? Então, quando a gente vai falar de educação corporativa, a gente entende que ela, né, é o ápice, tá? Então, a universidade corporativa, ela vai representar, né, ela é o ápice, tá? Ela é o ápice da maturidade do treinamento e desenvolvimento em organização, sendo também, né, responsável por executar um plano estratégico de forma empresarial por meio de programas, né, tanto de treinamento e desenvolvimento, né, programas de treinamento e desenvolvimento, organizados, né, em linhas de aprendizagem, tá? Organizados aí em linhas de aprendizagem. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, desse conceito, né, de universidade corporativa, e aí tem uma curiosidade que a gente traz aqui para vocês, e esse conceito, né, ele foi criado ali em 1956,
pela empresa americana, né, a General Electric, que eu acabei de colocar para vocês que no Brasil nós temos uma universidade corporativa desse grupo, tá? Então, o sucesso dessa iniciativa, né? Ou seja, você tem aí, naquela época, a empresa ela não podia, né, contar com as universidades formais, né? As universidades existentes não atendiam às demandas da empresa, nem com o sistema de ensino americano para formar, né, esses profissionais com as competências necessárias e específicas para o sucesso do negócio. Então, com essa necessidade, né, a empresa ela criou a Croton Valley, tá? Então, o que é que a gente, assim, o que é que a gente pode entender aí dentro desse contexto, né? Dentro desse processo de criação desenvolvido pela empresa. Essa universidade corporativa, pessoal, ela garantiu bastante sucesso, né? O sucesso dessa iniciativa, ele acabou servindo de modelo para a criação de outros centros de ensino ao redor do mundo. Principalmente porque os 12 presidentes da empresa, eles estudaram e lecionaram nesta universidade, né? Então, você tem nada mais menos aí do que o próprio Jack Welch, né? Eu tenho, inclusive, um livro dele que conta, né, toda a sua trajetória enquanto líder, né? Um dos mais renomados papas, né, da administração moderna, tá? E o Jeff Immelt, né, que é o atual presidente global da General Electric, tá? Então, isso são informações que a gente obtém, né, que reforçam bastante, né, o papel, né, da empresa, tá? E só fazendo aqui uma correção, né? Atualmente, o CEO, né, da General Electric, desde outubro de 2018, ele é o Lawrence Culp Jr., né? Então, que é o Henry Lawrence, que hoje ocupa aí o cargo, né, de CEO, né, da General Electric, né, o presidente ali, né, da companhia, tá? Ele é presidente e CEO da General Electric, tá? É um cara que está à frente hoje dessa grande empresa. Então, essa empresa, ela trouxe aqui, né, ela trouxe aqui esse contexto, né, de criação, certo? Então, a partir dele, nós temos, né, esse processo de criação, né, do conceito de universidade corporativa, tá? Então, fiquem bem atentos a esse elemento, né, esse aspecto histórico a respeito do conceito, tá bom? Então, a gente tem também, né, outro ponto que é importante, a General Electric, ela iniciou todo um movimento, né, de expansão da Croton Valley, né? Então, no ano de 2000, quando ela inaugurou uma unidade na Índia, e logo depois vieram unidades tanto na China, na Alemanha. O Brasil é um país extremamente estratégico, né, para a empresa, para os negócios da General Electric, e ele recebeu uma filial, né, da Universidade Corporativa na cidade do Rio de Janeiro, que começou a operar em 2014, tá bom? Então, isso são pontos, tá? São pontos que a gente precisa considerar. Outras empresas, né, por outro lado, né, dentro de um outro contexto, né, assim, um dos princípios da universidade corporativa, por exemplo, da General Electric, ele é totalmente pautado na meritocracia, né, ou seja, tanto para os estudantes como para os docentes. Que na sua maioria, né, os docentes dessa universidade corporativa, na maioria, são executivos da própria empresa, né? Então são pessoas que conhecem, não só teoricamente, mas de propriedade prática, né, de vivência, a realidade do próprio negócio, tá? E, por outro lado, né, assim, a gente avaliando outras empresas, e aí a gente coloca aqui, algumas outras empresas, elas já preferem optar por universidades, né, universidades corporativas mais voltadas, né, com ênfase em programas mediados por computador ou pela internet. Por exemplo, o que eu mostrei para vocês na aula passada, que é o que eu utilizo, né, que é o programa, né, de universidade corporativa aqui da instituição, né, que nós colaboradores, né, somos direcionados, né, para a plataforma, certo? Nessa plataforma nós temos treinamentos, cursos, né, que são oferecidos para
buscando aí, evidentemente, maximizar o nosso desempenho, né, dentro da organização, em termos de aprendizagem contínua, tá? Então, tem empresas que adotam, né, como a gente, inclusive, viu na aula anterior, né, a questão do próprio ensino à distância, né, que ele pode ser aí uma opção para aumentar a abrangência, né, dos programas educacionais corporativos, tá bom? Outro ponto, assim, essa questão dessa modalidade, desses programas educacionais corporativos, essa modalidade, ela deve ser aplicada com uma certa cautela, em alguns casos. Principalmente quando o foco de ensino, ele envolver uma questão de mudança de atitude, ou até mesmo alteração no comportamento, como, por exemplo, programas de formação de liderança, comunicação, negociação, porque são questões que surgem de forma, né, são questões bem peculiares, né? Porque, por exemplo, há momentos que a empresa ela vai ter uma necessidade de mudança de filosofia, né, de pensamento. Então, por exemplo, se eu uso uma plataforma EAD e a partir do momento que eu tenho ali qualquer necessidade de mudança em termos de liderança, em termos de desempenho, né, em termos de produtividade, é muito importante que, né, eu, enquanto empresa, faça, né, ali todas as ações, né, de forma bem proativa, né, e faça ali, evidentemente, todas as mudanças necessárias para que naquela plataforma de ensino à distância eu tenha um novo curso com uma nova reformulação sobre um processo de comunicação diferenciado, sobre uma política de liderança também diferenciada, que isso possa, né, representar esse meu contexto de mudança, tá? Então, isso são casos que a gente precisa, que preferem, né, ter essa opção com ensino à distância, né, com programas mediados pelo computador, até mesmo pela internet, pelo formato EAD. E aí nós temos aqui esse exemplificando, que traz aí a empresa de produtos lácteos, né, a Milka, que resolveu transformar o seu departamento de treinamento e desenvolvimento em um centro de educação corporativa, né, para atender ali as suas necessidades, né, de formação de mão de obra, né, e também agilizar todo o processo de integração de novos colaboradores. Então, por isso, a empresa ela passou a investir na criação de uma plataforma de ensino à distância para treiná-los, né? Então, os programas educacionais propostos, eles têm essa variação desde o ensino das normas, né, normas da empresa, os regulamentos, procedimentos e políticas da empresa voltados aos novos colaboradores e até o ensino também de novas ferramentas e formas de trabalho, né, para toda a sua mão de obra. Então, essa empresa, né, então o responsável pelo centro de educação da empresa planejou programas presenciais, né, para ensinar os fundamentos do comportamento organizacional de acordo com a cultura da empresa, mas adotando ali práticas vivenciais, né, que inclusive a gente até colocou esse exemplo na aula passada, né, a gente está até reforçando isso que a gente colocou na aula passada, tá? Né, esse exemplo da empresa, né, Produtos Lácteos Milka, tá? E aí vamos lá, falando assim, dentro do principal ponto aqui da aula, né? O principal ponto da aula é a gente entender as tendências, tá? As 5 tendências em treinamento e desenvolvimento. Então, primeira tendência, né? A aprendizagem como estratégia empresarial. Então, essa é a tendência, né, em treinamento e desenvolvimento, é a gente verificar que a aprendizagem ela surge como uma estratégia empresarial. O ensino à distância é uma tendência, né? Esse momento atual que nós estamos vivendo reforça bastante isso, tá? E outro ponto é o treinamento como consultoria de desempenho, certo? Treinamento como consultoria de desempenho. A valorização também do estilo coaching pela liderança, né, que aí o que a gente vai desmistificar na aula de hoje, o que é que vem a ser esse estilo coaching pela liderança,
né, como ferramenta, né, de desenvolvimento dentro da empresa, né, como ferramenta corporativa, e a transformação também do papel, né, no papel do especialista de treinamento e desenvolvimento. Então, assim, o que é que a gente precisa entender? Nós temos o papel do recursos humanos. Então, o setor de recursos humanos, ele também realiza, né, todo o seu planejamento, né, prevendo ali como será toda a movimentação dos colaboradores, né, a questão da admissão, demissão, promoções, e os meios para suprir as necessidades de mão de obra, né, por exemplo, como treinamento, remuneração, avaliação de desempenho. Então, tudo isso faz parte da área do setor de recursos humanos. Então, a combinação, né, e aí é um ponto que a gente precisa enfatizar, né, dentro desse papel do RH, que é a combinação entre o planejamento estratégico e o planejamento de RH, né, e como isso pode garantir uma gestão estratégica de recursos humanos. E aí que a primeira tendência se insere, né? Então, dentro dessas 5 tendências, então, quando a gente vai falar de aprendizagem, que é essa primeira tendência, quando a gente vai falar de aprendizagem como estratégia empresarial, as próprias ações do RH, e quando esse recursos humanos ele atua de forma estratégica, ou seja, quando ele junta planejamento estratégico com planejamento de RH, você tem, né, um resultado que é a gestão estratégica de recursos humanos. Então, se uma empresa ela tem, né, como prática uma gestão estratégica dos seus recursos humanos, a primeira tendência, que é uma aprendizagem como estratégia empresarial, ela surge, né? Ela surge, né? Então, quando a gente vai falar de uma aprendizagem, né, como ferramenta estratégica, né, a aprendizagem como tópico de planejamento estratégico, ele vai ser totalmente orientado, né, a fortalecer ações educacionais que influenciam diretamente no desempenho e no resultado, elevando a responsabilidade, né, no processo de treinamento e desenvolvimento. Então, a empresa, né, quando a empresa ela prioriza o aprendizado, né, e ela fornece toda essa conotação estratégica, os colaboradores eles passam a aprender com a maior velocidade as competências que interessam, interferem diretamente ali na sua produtividade. Tá? Então, uma empresa, uma organização que pretende ser competitiva e obter sucesso nos resultados por meio da sua força de trabalho, é primordial que ela deva, né, implementar uma aprendizagem a esse patamar estratégico. Tá? E aí, outra tendência, além dessa aprendizagem estratégica, é a tendência no ensino à distância. Então, eu vou até mesmo dispensar algumas falas a respeito desse tópico, porque a gente enfatizou, nós enfatizamos bastante isso na aula passada, né, essa tendência do ensino à distância. Ela já foi muito discutida aqui nas aulas anteriores, tá? Então, assim, você, por exemplo, entregar todo um programa educacional por meio de tecnologias de informação, comunicação, né? Então, aí tem um ponto que a gente precisa citar dessa tendência, que apesar da baixa taxa, a baixa taxa de aderência das empresas em adotar essa modalidade de ensino, né, conforme foram indicadas algumas pesquisas, lá no material didático que vocês têm essa pesquisa, né? Então, a tendência, né, que também, assim, o que é que a gente observa? Que as empresas, elas têm uma baixa tendência de aderir a essa modalidade de ensino. Porém, essa é uma tendência que está enfraquecendo as resistências, ou seja, cada vez mais está surgindo aí essa possibilidade, ou seja, um grande potencial de crescimento para as pessoas passarem a adotar esse formato de treinamento, principalmente pelo fato de se ter um custo menor, né? Você elimina alguns custos de deslocamento, né? São treinamentos que você pode ter uma flexibilidade de horário. Esse momento atual que a gente está vivendo vai reforçar mais ainda, né, essa tendência. Eu acredito que o ensino à distância, ele já, né, e principalmente se tratando de ferramenta corporativa, dentro das empresas, ele não é mais tendência, ele já é realidade. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito, por mais que a gente coloque isso aqui como uma tendência, eu acredito que nós estamos vivendo já uma realidade, né, que até mesmo as pequenas atividades, né, as pequenas empresas, eu já tenho uma capacidade produtiva de oferecer treinamento para a empresa de forma à distância.
Então, por exemplo, o fato de hoje, né, tá nesse isolamento, se hoje qualquer empresa aqui da região de Bacabal entrasse em contato comigo e solicitasse um treinamento para esse período, eu teria como atender plenamente essa demanda de forma à distância, utilizando ferramentas, inclusive ferramentas gratuitas que estão aí disponíveis, tá? Então, só para você ver que é uma tendência, porém a gente já está vivendo uma transformação bem significativa desse cenário, né? Ele já passa a ser aí uma realidade, tá bom? Outra tendência, né, além da aprendizagem estratégica e além da tendência de ensino à distância, né, que é o emprego, né, do treinamento e desenvolvimento, né, como uma ferramenta, tá? Então, treinamento como consultoria, né, de desempenho, né, a valorização do estilo coach pela liderança e a transformação no papel do especialista de treinamento e desenvolvimento. Então, a gente vai falar agora sobre né, como o emprego, né, você empregar o treinamento e desenvolvimento como uma forma de consultoria, né? Então, o que é que a gente pode entender sobre essa tendência? Por exemplo, uma dessas, assim, falando sobre essas tendências na educação empresarial, como é que a gente pode entender isso, né? Como é que a gente pode entender o treinamento e desenvolvimento como uma forma de consultoria? Por exemplo, lá no início do nosso semestre, a gente colocou aqui para vocês as etapas do ciclo de treinamento, que tem a ver com diagnóstico, planejamento, execução e avaliação, né? Então, o que é que acontece? As empresas que seguem essa tendência, elas realizam um diagnóstico amplo, né? Então, se a gente observar todo aquele ciclo de treinamento que envolve, né, diagnóstico, planejamento, execução e avaliação, então as empresas que seguem essa tendência, elas realizam constantemente esse diagnóstico de forma ampla, né, e bem refinado sobre o desempenho de seus colaboradores. Então, o que é que a gente pode entender? Que se faz necessário aí, dentro desse contexto, você ter uma consultoria, ou seja, né, você vai ter aí a necessidade de sempre procurar pistas ou determinadas evidências sobre como elevar a produtividade dos colaboradores e otimizar a utilização dos recursos, né, organizacionais. E aí a gente traz esse exemplo, né, que vocês têm aí no material didático, que é uma empresa, né, de eletrônicos, a Shockwave, né? Nessa empresa, ela sabe que seus equipamentos eles foram comprados recentemente, tem totais condições de trabalhar na sua capacidade plena, porém o rendimento da produção dificilmente chega a 80% da sua capacidade, apesar do setor de vendas garantir uma venda de 100% do que foi produzido. Então isso gera um problema. Por quê? Porque a área de venda está comercializando 100%, né, sempre do que está sendo produzido. Então, se a empresa operasse 100% da sua capacidade, o setor de venda iria dar conta de comercializar. Então, a gente observa que esse indicador ele levou o setor de treinamento e desenvolvimento a realizar um diagnóstico mais profundo, né? E esse diagnóstico mais profundo ele só acontece quando é feito um trabalho de consultoria, né? Um trabalho onde possa, né, intensificar, né, fazer uma avaliação dos principais problemas, né, ali, né, existentes dentro daquela empresa. Então, diante disso, a empresa ela planejou, né? Então, a partir desse diagnóstico, né, mais profundo, onde a empresa, né, constatou, né, que o problema de produtividade dos equipamentos eles eram, né, um resultado de conflitos mal resolvidos entre chefias subordinados do setor de produção, ou seja, o problema estava na liderança exercida, né, dentro, né, então o relacionamento interpessoal também na área de produção estava complicado. Então a empresa, né, fez ali um treinamento de administração de conflito, certo? Um programa de desenvolvimento de liderança para as chefias e subsequente a isso, a esse programa educacional, a empresa avaliou o resultado, né, por meio do indicador de produtividade, e aí foi que ela verificou, ela constatou que o rendimento do setor subiu para quanto? 95. Então, eu tive o quê? Aqui nesse exemplo,
A empresa ela tinha uma capacidade de 80%, ela tinha uma capacidade de produção que atingia 80% da sua capacidade produtiva. Ela identificou que os problemas de produtividade estavam relacionados às relações interpessoais e à relação da chefia com os seus subordinados no setor de produção. Então, se fosse uma área de recursos humanos mais tradicional, o que é que ele ia fazer? Ia sair demitindo gente, demitindo funcionário, demitia chefe, saía demitindo subordinado, né? Às vezes a corda só quebra para o lado mais fraco, demite os ureiros, o bichinho. Aí o que acontece, papai? Bota novas pessoas ali para trabalhar, o que vai acontecer? Vai gerar o mesmo problema. Foi o que eu fiz. Eu não trabalhei, eu não fiz a avaliação da causa que está gerando o efeito. Eu não resolvi o problema, só apaguei o incêndio. Com o passar do tempo, eu ia ter ali colaborador, né, totalmente desmotivado, porque o problema estava onde? Na relação entre, né, superiores e seus subordinados. Tá? Então, com o programa educacional que foi implementado, né, com um programa de formação, desenvolvimento de liderança, isso fez com que a empresa tivesse um melhor resultado, tá bom? Então, as empresas, né, do setor de serviço, por exemplo, elas devem usar e abusar dessa tendência, tá? Porque esse tipo de setor, serviço, gente, eles não são objetos prontos, né? Eles não são algo, né? Serviço, ele é algo intangível, ele não é um objeto pronto, ele não é tangível. Então, mas os fenômenos, né, que emergem nas oportunidades de interação entre fornecedor e usuários. Então, o que é que a gente entende? Que o setor de serviço é um setor que utiliza cada vez mais de trabalhos nesse sentido, né, de consultoria, de avaliar problemáticas internas que podem estar mais relacionadas a questões de relacionamento e que isso possa interferir na produtividade, tá? Então, outra tendência também, né, que a gente vai colocar aqui, outra tendência do ensino corporativo é a valorização do estilo, né, coaching pela liderança. Ou seja, então, primeiro, o que é que a gente precisa entender? Né, o processo. Né, o que é que significa o coach? Ele é um processo que tem como objetivo melhorar o rendimento de trabalho dos funcionários, visando alavancar os seus resultados por meio de métodos e técnicas que priorizem o diálogo franco, o feedback produtivo e ainda que sejam planejadas e executadas por profissionais devidamente capacitados. Ou seja, é o que tem de cara aí sem formação nenhuma atuando como coach. Um coach sem formação, sem vivência corporativa, sem experiência corporativa. O cara, às vezes, terminou o ensino médio, começou a fazer uma faculdade, viu um curso bacana de coach, fez, né, um curso aí de 2 finais de semana, e ele sai de lá dizendo que vai impactar a vida. Tá duro, meu amigo, né? Pense num negócio desse. Você passa 4 anos estudando, fazendo uma faculdade de administração, estudando diversas áreas, e aí um cara faz um curso de 2 finais de semana e diz que está saindo desse... Não, teve um aí que foi lá em Teresina, eu tava vendo a live dele. O cara não tem formação em administração, não tem nem formação em curso tecnólogo de gestão, entendeu? Aí o cara é coach mesmo a um alto nível. Aí fez um curso, né, motivacional, né, motivando para empreender, o nome do curso. Aí fez esse curso lá no instituto, que eu não vou citar nome, lá em Teresina. Aí voltou de lá, fez uma live, ó. Gente, estou aqui nesse curso maravilhoso, submerso, e vou levar para Bacabó as melhores ferramentas de gestão para os empresários. Eu vi, meu irmão, pois pronto, agora lascou, porque ele aprendeu essas ferramentas de 2 final de semana. Então, meu amigo, o que é que eu vou dizer para o meu aluno que está passando 4 anos estudando administração? Né? Que a gente, né, estuda pra caramba e às vezes não dá conta da quantidade de áreas que a gente tem para atuar, né? Então, assim, você vê que dentro da nossa área ela é tão diversa, tão complexa, que há uma necessidade de uma especialização, de um aprofundamento, né? Mas aí o curso do cara lá vai impactar a vida. É isso aí que me revolta. Então, o coach é um processo, né, que tem como objetivo melhorar. Então, gente, a essência do coach, ele foi construído como ferramenta corporativa dentro das empresas, né? E aí que eu defendo isso.
Eu sempre falo da importância de você ter um profissional devidamente capacitado, né? Por exemplo, a gente pode até pegar a tendência anterior e somar com essa, né? Eu posso pegar uma consultoria, um cara que tem uma formação, uma experiência de gestão, que seja expert em determinado assunto, e esse cara ele pode, né, ter ali uma formação em coach, onde ele possa trabalhar algumas técnicas que, somada àquela capacidade profissional dele, né, e aquela capacitação que ele tem, não só curricular, mas também de know-how, experiência profissional, isso possa garantir, né, um nível de produtividade para a minha equipe. Aí sim, papai, aí eu estou falando de algo mais plausível, né? Não algo, né, show business, que, pelo amor de Deus, gente, eu tenho minha resistência com relação a isso, né? Fora as outras bizarrices que a gente vê por aí, né? Coach fazendo live, falando das emoções, né? Falando de ansiedade, falando da depressão, né? Então, assim, tem coach aí, aqui mesmo na nossa cidade, pagando aí de profissional da saúde. Eu, na hora dessa, eu vou denunciar qualquer um para esses conselhos de classe aí. Meu amigo, é revoltante. Então, gente, mas assim, é minha opinião, lógico, né? Você tem a sua, né? Talvez alguém aqui seja, inclusive, um profissional impactante, viu, Denilson? Eu tô sabendo aí que tu tá fazendo um curso de coach aí, viu? O Leonardo Moura também tá fazendo. Lives do sítio que ele tá andando. Daqui a pouco o Leonardo Moura aparece aí no Instagram, todo de terno, meditando, né? Falando das emoções do pessoal. O Renan, puxa o Renan sendo um coach, cara. O Renan, bicho, ia ser massa, ó. Vai ser só palhaçada. Eu já medito já, vai dar certinho. Cadê ele? Meu irmão, aí. Meditação meditação é um negócio bacana, cara, ajuda. Olha aí, beleza. Aí o Renanzão chega. Ele é uma coisa. na aula do professor, só tá lendo, Renan. Que isso, é o bullying, gente. Renan vacilou na aula do... O que foi, Renan vacilou na aula do Junho. Deixa o cara. Deixa o parceiro. Então vamos lá, voltando para cá, seus caburé. Ó, uma situação aqui que vocês vão ver. Nessa situação, observe aí junto comigo, ó. Você vê aí um cidadão, né? O seu Agripino, ele é o gerente. Imagina aí, ó, vamos tentar visualizar isso de uma forma prática, caso a gente fosse aí funcionário, ou até mesmo esse cara aí da empresa, ó. Esse cara, ele é o gerente de suprimento, né, de uma grande empresa industrial, e resolveu adotar, né, o estilo, né, coach para liderar seus subordinados e melhorar o desempenho deles. Todavia, apesar das insistentes orientações sobre, né, a questão da postura profissional e na ética no setor de compras, os indicadores mostram que houve o quê? Não mostram, né, na verdade, não mostram que houve uma evolução, certo? E aí o que acontece? O diretor de RH da empresa realizou um diagnóstico para verificar o que estava ocorrendo e constatou que Agripino é um tipo de funcionário aí bonachão, ou seja, que age muito diferente da maneira que ele mesmo prega. Aí, ó, tá vendo? Como nem é o coach charlatão, né? Fez um curso de coach, não sei o quê, né? Temos que desenvolver pessoas e tal, impactar a vida, só que o cara na prática ele não faz nada daquilo que ele prega, certo? Então ele age muito diferente da maneira que ele mesmo prega, né? Então ele aceita presentes e convites para refeições nos mais caros restaurantes da cidade, toma bebidas etílicas em encontros com os fornecedores, tal, enfim. Ele não age de forma ética. Então o diretor de RH concluiu que o subordinado de Agripino não compactua com essa prática. Inclusive não reconhece ele como um líder a ser seguido, né? E por isso rejeitam e ignoram suas orientações. Ou seja, coach, meu amigo, o cara, para se colocar como, né, um líder coach na empresa, ele tem que ter exemplo, ele tem que ter ele tem que ter uma capacidade, ele tem que ter uma utilização de métodos, técnicas que possam garantir um diálogo franco, um feedback produtivo, certo? Então isso traz aí, né, toda uma, né, assertividade, isso traz toda uma capacidade
para que a gente possa, né, ter aí, né, um melhor desempenho, uma melhor produtividade, tá? Outro ponto que a gente precisa citar aqui para a gente entrar na nossa reta final da aula e a O gente professor ele partir tem que ter uma vivência, né, do que ele com prega certeza, lá. com certeza. Ele tem que ser referência, tá? Eu acho que é um dos pontos principais, né? Se eu tento desenvolver esse estilo, né, de coaching pela liderança, né? Então, o cara ele tem que exercer um papel, ele tem que ter a competência, ele tem que ter a habilidade de liderança, A né? prática. Com certeza, não Professor, adianta. Oi, diga. você conhece a Shane? Ela é coach. Rapaz, eu prefiro não comentar. Entendeu? Certo? Eu prefiro não fazer comentário porque eu não gosto de citar nomes por uma questão ética, tá? Então, assim, É isso aí. aqui... Tá gravado. Do bom entendedor, meia palavra basta. Então a gente vai, assim, eu prefiro a gente entender o processo de coach como ferramenta de gestão. Nós somos aqui, eu sou administrador, eu tenho especialização em gestão de pessoas. Uma das minhas especializações, eu já atuei como profissional da área de recursos humanos, trabalhei com ser humano, eu sei, assim, eu falo com propriedade aquilo que eu, assim, tudo que eu digo, eu sempre tento ter base, não só de vivência, de experiência profissional, mas também de fundamentação teórica, né? Então, assim, eu tenho as minhas resistências, né? Então, tem gente que às vezes até não me entende, acha que eu sou totalmente contra, né, a coach. Eu sou até contra todos eles, principalmente o charlatão. A gente que não tem vivência, que não tem formação, que nunca gerenciou uma bodega, certo? Então tem gente que, às vezes, também, vamos lá, tem gente que tem uma bodega, que é dono de um negócio, né, e faz um curso e acha que, não, ainda é o foda, desculpa a expressão, mas o cara fazer um curso aí meia boca, um curso aí de uma semana, 2 semanas, 2 finais de semana, e aí se autodenomina analista de perfil comportamental, né? Meu amigo, para fazer essas análises, por exemplo, tem algumas ferramentas de análise de perfil comportamental, gente, que elas não são aplicadas por psicólogo, ou seja, são ferramentas que você encontra até na internet de forma gratuita. Eu já vi mesmo coach pegando umas ferramentas, uns testes que a gente faz de avaliação de comportamento, de perfil, né? Avaliar qual é o estilo de liderança daquela pessoa, o estilo representacional de uma pessoa. Aí você coloca na internet só o que tem, você preenche um formulário de pergunta, aí ele tabula ali e dá mais ou menos ali, aí dá ali um resultado final, sai um relatório com base nas respostas que você colocou, automaticamente sai ali o teu perfil. Aí tem gente que pega isso aí, ferramenta inovadora. Não, meu amigo, você não inventou. Primeiro, o cara não inventou aquilo, é algo existente, né? Eu vejo que tem muita gente que tem uma desonestidade intelectual, né? E aí pegam pessoas frágeis, pessoas sensíveis, que não entendem do negócio, e aí eles vão pagar de sabichão. Isso aí eu tenho raiva. Aí, meu amigo, isso aí eu sou crítico quanto a isso. Mas com relação, né? Com relação aí ao processo, né, com relação às atividades que são desenvolvidas dentro das empresas, né, um processo de coach, de mentoring, né, como ferramenta corporativa, por profissionais que tenham formação, que tenham especialização, que tenham vivência de gestão, eu sou adepto a isso. Mas até mesmo profissionais que são formados, que são especializados e que possuem, né, essas formações também de coach, que nunca atuaram nas áreas de atuação deles, ou na área de formação deles, né? Então tem muitos aí que se formaram, fizeram a formação meia boca. Eu não vou citar nomes também, mas aqui na cidade eu conheço um que é formado em administração, tem especialização na área de gestão de pessoas e que nunca fez nada, né? Fez um curso, aí hoje é palestrante, né? E ensina aquilo que ele nunca viveu. É o cabo que nunca namorou te ensinando a namorar. Entendeu? Então é um negócio crítico. É quase isso. Então a gente tem que ter certa cautela, entender, né? Por isso que eu acho que o coach ele acabou perdendo certo crédito, né? Porque ele acabou banalizado, né? Eu não sou contra o coach, eu sou contra a banalização do coach. Isso é um problema seríssimo, né? E a gente precisa entender isso como ferramenta corporativa, né? É uma tendência dentro das organizações de utilizar isso como processo de gestão,
como ferramenta de gestão para garantir melhores resultados, melhores desempenhos, tá bom? Beleza? Fui claro? E com relação, né, à última tendência, como eu coloquei, ela diz a respeito ao papel do especialista de treinamento e desenvolvimento, né? E aí, gente, até agora tá tudo tranquilo? O Renan, tá beleza, Renan? E aí, Vitor? Como é que tá, Vitor? Beleza, cara? Tá entendendo aí, meu brother? Eu acho que esse Vitor é mudo, ó. Toda vez a gente chama por ele e não responde. Vitinho, meu filho, dá um sinal de vida. O Vitinho não tá falando, não. Será que ele consegue me ouvir e não consegue falar? Pode ser isso. Né? Pode ser isso. Acontece. Talvez ele tá ouvindo. Né? Ontem a gente chamou ele bem umas 10 vezes aí, nada. Nem respondeu. Vixe, Maria. Eu depois passo meu contato para ele. Depois passa meu contato para ele pelo WhatsApp. Se ele tiver com problema de fala, aí ele diz para mim. Porque às vezes acontece, tem aluno meu que tá entrando na sala e ele só consegue ouvir, mas ele não consegue falar. Pode ser o caso do Vitor. Aí eu posso tentar ajudar ele aí nesse sentido. Viu, Vitor? Se você tiver me ouvido, irmão, me procure, viu? Pega com os meninos da sala aí o meu contato. Fala que eu te ouvo. Fala que eu te escuto, irmão. Se tiver com... Fala que eu te ouvo. Tô aqui, meu brother, para lhe ajudar. Ele abre o notebook e vai embora. Oi. Fala que eu te ouvo. Fala que eu te ouvo. Essa é boa. Essa galera. Viu, Vitão? Se tiver com problema aí na hora de... Porque às vezes por exemplo, o microfone dele tá até desativado, mas ele talvez tá com esse problema. Tá com esse problema. Ontem tava tudo ativado, ele nem respondeu nada. Pode ser. Eu tenho um aluno da disciplina de marketing, de composto mercadológico, que ele participa de todas as aulas, mas aí ele conversa comigo quando ele quer fazer alguma pergunta, aí ele manda pelo WhatsApp. Professor, estou assistindo aqui a aula, mas não consigo falar. Aí às vezes é problema no aplicativo ou no aparelho que a pessoa está usando, entendeu? Pode ser. Aí eu já coloquei aqui, caso ele tenha esse problema, ele entrar em contato aqui que eu ajudo ele. Então vamos lá, gente. Continuando. Então essa tendência, né, de treinamento e desenvolvimento diz respeito, né, ao papel do especialista, né, de treinamento e desenvolvimento, tá? Então o que é que a gente pode entender? O que é que seria esse especialista, né, de treinamento e desenvolvimento? Então o que é que a gente observa? Quando a gente vai falar, pessoal, né, dessa especialização, o que é que a gente pode entender? Que o consultor interno, ele seria o quê? Um funcionário, né, que tem ali a credibilidade, confiança. Então, o que é que a gente pode observar? Que dentro, né, dessa tendência, que é a última tendência que a gente vai avaliar, que é, né, o papel do especialista em treinamento e desenvolvimento, esse papel ele está em pleno processo de transformação, né, exigindo do especialista uma postura de consultor interno de recursos humanos, de RH. Então, segundo os autores, né, que trabalham esse contexto, né, segundo os autores, o consultor interno ele é essa espécie de funcionário, né, que logra credibilidade, confiança e que possui um bom trânsito e diálogo com a alta administração da empresa. Tá? E não estou falando do babão que leva tudo para o chefe, não, viu, gente? Estou falando de relação, de diálogo. Né? Então, por sua vez. Né? Na hora que a gente fala isso, é o babão, não é? Ou seja, a empresa ele reconhece ali aquele cara como um profissional responsável, comprometido e que contribui de forma significativa para a empresa, né? E tem ali um bom desempenho. Então, quando a gente entende, né, que ao agir como consultor interno, o especialista em treinamento e desenvolvimento, ele vai o quê? Além de propor, né, de fazer, além de dar ali algumas propostas, ou seja, além de dar a proposição de programas educacionais que atendam, né, as demandas do departamento, ele passa também a assumir uma posição estratégica, né, em relação a esse processo de ensino-aprendizagem,
né, incentivando a inovação, né, o alinhamento das ações da educação corporativa com a estratégia organizacional. Então, o especialista, né, em treinamento e desenvolvimento, ele deve estar ciente, né, de sua responsabilidade, tá? Então, é um cara que tem que estar ciente das suas responsabilidades, de se autodesenvolver, de se atualizar constantemente e de se manter alinhado com as estratégias e com o negócio da empresa. Tá? Então, é muito importante que a postura desse especialista ela deve incluir uma abertura para aceitar, receber e lidar com críticas. Né? Que isso é uma grande, né, dificuldade, né? Nem toda pessoa consegue lidar com críticas, né, de aceitar isso. Então, uma boa proposta de ação, geralmente, ela pode ser algo temporal, né? Então, a gente entende, né, que os resultados positivos da empresa dependem muito dessa relação existente, né? Quanto consultor interno, né, a utilização, né, das ferramentas. Então, essa aqui são as 5 tendências em treinamento e desenvolvimento, tá? Então, recapitulando aqui no slide 9, né? Aprendizagem, ensino à distância, treinamento, a valorização do estilo coach pela liderança e transformação do papel do especialista em treinamento e desenvolvimento. Então, vamos lá. Olha só, gente, como é que a gente vai fazer? Eu vou mudar aqui a estratégia, beleza? Eu vou mudar aqui a nossa estratégia. Oi. O cara acabou de dar sinal aqui. Ele disse que tá ali ouvindo, mas não consegue falar. Ah, tá ouvindo, né? Não, beleza. O importante é que ele consiga ouvir, viu? Então, beleza. Ok. É bom saber, viu? Beleza, Vitor. Já tô sabendo aqui da sua situação. Porque o que importa é, assim, você tá ligado com o que eu tô falando, porque aí eu vou passar alguma atividade, alguma coisa, aí você fica por dentro. Qualquer coisa, parceiro, eu vou... A Ellen tem meu contato. Lá no grupo da sala, bota meu contato lá, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Viu? Beleza. Pô, beleza. Fechado. Então, gente, ó. Então, o que é que eu quero colocar aqui para vocês? Esse Sem Medo de Errar da aula de hoje, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura do Sem Medo de Errar. Após a leitura após a leitura, vocês vão responder o questionário. Professor, onde é que está esse questionário? Bom, eu elaborei um questionário, tá, gente? Eu fiz a elaboração de um questionário. Beleza, Vitão? Recebi aqui tua mensagem, bro. Tamo junto. Beleza, parceiro? Confirmei aqui. Então, galera. Tá ouvindo agora. Pronto. Beleza. Fechado. Aí, ó. Aqui, gente, com base na leitura do Sem Medo de Errar, vocês vão ler esse Sem Medo de Errar. Ele tá na apostila, lá na página 158, 159 e página 160, ou seja, são 3 páginas que vocês vão ler. Com base no que vocês leram, vocês vão responder um questionário que eu elaborei. Onde é que está o questionário? Aqui, ó. Quem tiver um leitor de código no celular, agora pode ler aqui, ó. Você pode pegar o seu celular. Quem estiver assistindo a aula pelo computador e o celular estiver livre, pode ler o código. Pode, né, usar o leitor de código do seu celular. Para quem tem iPhone, dá para você ler direto. A própria câmera do celular ela consegue fazer a leitura. Tem iPhone que já lê direto pela câmera do celular. Tá? O que é que acontece, ó? Na hora que você lê esse código, alguém leu aí, deu certo? O link? Eu tô no celular. Ó, pois eu vou mostrar aqui pra... Conseguiu, Hélio? Conseguiu, Gleiciane? Também tá no celular. Pelo celular. Ah, vocês estão pelo celular, né? Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês. A senhora conseguiu, Cristina? Não. Não, Tô né? no celular aqui, não apareceu nada, não. Ó, Mas galera, o seu iPhone. ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse código, ó, atenção, gente, ó. Esse código que eu coloquei para vocês, Professor, ele vai gente, não direto. tá vendo, não. Ah, porque eu apaguei, calma. Esse código aí que eu coloquei, ele vai direcionar vocês para essa página aqui, ó. Muito parecida com a prova, lá um formulário. Ah, tá. Vocês vão digitar o nome completo.
E aqui Tá são as bom. perguntas, né? Hã? Tá certo. Ah, igual Tá a vendo? prova. Igual a prova, isso. É igual Aí a aqui prova. são, vocês têm as perguntas e aqui você vai respondendo. São respostas subjetivas, tá? Então tente responder, gente, usando as palavras de vocês. Não é para copiar e colar que está na apostila. Eu quero que vocês contextualizem, tá? Então respondam Ctrl C, essas Ctrl perguntas. V. Porque se for Ctrl C, Ctrl V, fica visível, né? E eu não quero isso. Eu quero que você escreva aquilo que você entendeu. Ou seja, você vai ler o sem medo de errar. No sem medo de errar, o que é que está sendo feito nele? Então vamos lá, só explicar aqui. Esse questionário, pessoal, ele foi elaborado, né? Ele foi elaborado para poder mensurar aquilo que vocês entenderam no sem medo de errar. Então, qual é o nosso objetivo aqui? O objetivo da nossa aula é elaborar o quê? É elaborar um plano, certo? Um plano de aprendizagem para a empresa, né? Então, a gente tem que elaborar um plano de aprendizagem para a empresa. Lá no Sem Medo de Errar, tem todas as orientações de como a gente vai elaborar esse plano de aprendizagem. Porém, no Sem Medo de Errar, ele já te dá ali toda a estrutura, né, desse plano de aprendizagem, o que é que deve ser feito, os objetivos. E aí, o que é que acontece? Nesse questionário aqui, é que eu vou mensurar se vocês entenderam toda a estrutura de um plano de aprendizagem. E aí, vocês vão responder isso agora, né, nesse exato momento. Tá? Então, o prazo para responder. Então, o que é que eu vou fazer? Essas atividades que eu vou passando para vocês, elas vão servir para pontuar a nota da atividade formativa 2, né? Tá? Que é a avaliação parcial de vocês. Então, esse questionário aqui de hoje, ele já vai servir como ponto. Tá? Ele já vai somar ponto com as demais outras atividades, nas demais atividades que eu for passando, né? As outras atividades que eu for passando. Entendido? Ok? Ei. Então, gente, é isso. O que é que vocês vão fazer? Ler a apostila, ler lá o sem medo de errar e vão responder esse questionário. Alguém conseguiu ler o código? Ainda não, né? Então eu vou Não tem colocar nenhum aqui. link, professor. Tem um link também. Esse link eu posso disponibilizar lá no AVA também. Mais fácil quem tá só com o celular. Botar aí no É. WhatsApp, professor. Pode ser também, não faz. Eu boto no AVA, eu boto aqui no WhatsApp. Não tem desculpa de não Bota fazer. aí no Tem que WhatsApp. fazer. Tá. Tem WhatsApp que é mais fazer. Tem que fazer hoje, tá bom? Vou botar aí no É? WhatsApp. Melhor para nós. É para responder isso hoje. Isso faz parte da hoje, atividade. Hã? Tá bom. É que horas? Viu? Até na hora que você terminar. Tem que ser hoje. Até meia-noite é hoje, né? Ah, é certo. Até meia-noite é hoje, né? Passou de meia-noite eu já não sei se eu vou considerar, né? Porque eu tô dizendo que é hoje. Ó, entendeu, parceiro? Eu vou colocar esse link. Eu vou compartilhar ele aqui. Questionário, deixa eu deixar aqui. Peraí. Eu vou enviar logo ele bem aqui para as pessoas que estão online aqui. Eu vou mandar aqui para o Vitor, para ele, pessoal que tem aqui o meu contato. Eu vou mandar agora aqui. Ó. E aí você pode responder pelo próprio celular, entendeu? Para quem não tem computador, que está usando celular, já responde direto. Por isso mesmo, preciso do link. Parceiro, eu sou desses, entendeu? Eu boto logo para gerar o negócio. O cabo logo. Isso mesmo. Para não ter desculpa. Mandei aqui pro Vitor, mandei aqui para Ellen também, tá? No grupo. Valeu. Aí a galera bota no grupo, Dona Raimunda também tá aqui, tem um contato dela que ela falou comigo agora há pouco, aí ó, joga no grupo, tá? Beleza? Beleza. Tá bom, gente? Então o que é que vocês vão fazer? Então hoje, a situação, problema da aula de hoje, vocês vão analisar lá no Sem Medo de Errar. Então vocês vão fazer a leitura. Após a leitura, vocês vão responder esse questionário que está aqui nesse link, tá? Então, para quem não Só repete escaneou... aí, tá cortando.
Aqui, minha filha, ó. Leu Mas sem medo chegou de errar. Não, só E, ó, falou da. Chegou aqui, radar de Lene respondendo. Isso. Então, ó, ler, tá? Fazer a leitura do sem medo de errar. Após a leitura, responder o questionário. Esse questionário que eu acabei de disponibilizar aí para vocês. Beleza? Tá? E aí, gente, façam também as atividades do AVA, né? As atividades referentes à aula de hoje. Façam lá o pós-aula. O pós-aula lá, os exercícios, lá as atividades referentes ao pós-aula. Né? Tentem trabalhar, né, de forma contínua, tá bom? Para não acumular esse monte de exercício para você fazer aí na carreira. Tá bom, gente? Gente, alguma pergunta sobre o conteúdo da aula? Alguma dúvida? Alguma colocação? Entenderam aí as principais tendências, né? Que é essa aqui, ó, as 5 tendências em treinamento e desenvolvimento. Ficou claro isso para vocês? Lembrando, gente, que no AVA eu vou colocar também aquela reportagem lá da Exame, tá? Do site da Exame, que tem lá uma entrevista, né, com o responsável pela General Electric, que ele vai falar um pouco da experiência da empresa, né, com a Universidade Corporativa da empresa, beleza? Para poder aproximar vocês também aí dessa realidade. A Ok? reportagem com o Reinaldo Garcia. Exatamente. Tá? Eu vou disponibilizar. Então, daqui a pouquinho, inclusive a aula de hoje, a gravação, eu vou disponibilizar. Então, quem não assistiu, que perdeu a aula, pode assistir lá a nossa aula, tá? Fica gravado, eu disponibilizo lá. Então, vai ficar, lá no AVA, vai ficar o link da entrevista, vai ficar o slide, vai ficar o link dessa atividade e vai ficar a gravação da aula, viu? Ok? Alguma consideração? Excelente. Alguma observação, alguma objeção, alguma dúvida? Algum coach revoltado pelo que eu falei? Se manifeste agora. Se manifeste agora, meu amigo. Uma coisa eu digo para você, gente, estudem muito para não virar coach charlatão, para ser um coach sério. Verdade. Um coach, para ser um coach, um cara Eu passei profissional. quero. Viu? Eu passei coach assim, eu nem quero. Isso entendeu? O cara acaba dizendo, sou coach. Sim, meu irmão, e aqui? Vamos lá. Aí o cara te aperta, né? E tu, não sei, não sei o que. Não, parceiro, não é assim não. Tem que saber do que a gente está fazendo. Tem que saber o que a gente está fazendo. Não pode entrar à toa, não. Gente, pois é isso, tá? Então a nossa aula é isso. Né? Espero ter contribuído aí mais uma vez com o aprendizado de todos. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Então façam logo a atividade, façam hoje, porque conforme vocês vão respondendo eu já vou avaliando, tá? Então a aula continua, só que a aula agora ela não continua por vídeo. Ela vai continuar pela atividade que eu acabei de passar aí no link, tá? Ler e responder. Exatamente. Beleza? Show de Tá. bola. Então, gente, um abraço a todos. Vamos em paz, que o Senhor os acompanhe. Amém. Até a próxima aula, né? Até a próxima aula, tá? E façam a atividade que eu tô aguardando aí a resposta de vocês. Ok. Valeu, galera. Tchau, tchau. Isso aí, certo. tamo junto. Valeu. Valeu, galera. Vamos responder. Seu Renan. Tchau.